Olá pessoal, estamos iniciando hoje mais um IEL Orienta, dialogando com as profissões, e hoje recebendo a Aldineide, psicóloga do IEL, para bater um papo sobre o autoconhecimento no processo seletivo. Queria agradecer, antes de tudo, pelo convite. Acho que é super importante a gente trazer para o estudante, para as pessoas de um modo geral, a importância dessa temática e como ela pode nos ajudar a ter um bom desempenho dentro de uma seleção. Para iniciar, Aldineide, eu gostaria que tu falasse um pouco para a gente qual é a importância do autoconhecimento na vida do indivíduo, no candidato que vai fazer um processo seletivo. Por que é importante o ser humano se autoconhecer? A gente precisa saber, eu digo assim, qual é o nosso propósito, O que é que a gente veio fazer aqui, com que a gente se identifica. E quando a gente pensa isso inserido dentro de um processo seletivo, é muito importante porque eu preciso saber quais são as minhas competências, saber quais são as minhas qualidades, meio que fazer um mapeamento disso para poder chegar no processo seletivo mais seguro, Então, às vezes acontece muito, é muito comum, assim, principalmente naquelas pessoas que estão iniciando nessa vida em busca de uma oportunidade de trabalho, que elas ficam inseguras, que elas ficam receosas, e muito disso a gente atribui à questão da falta de autoconhecimento. Às vezes a gente vai para um processo seletivo se comportando de uma forma muito robotizada, A gente tem uma preparação, mas muito com aquele olhar da decoreba de responder perguntas que normalmente são feitas. E essa decoreba nos distancia desse processo de autoconhecimento, De olhar para si, entender, se perceber nos seus contextos diários de atuação, seja na escola, seja no meu ambiente familiar, no contexto social, no espaço de trabalho. Então, como é que você está se observando nessas situações, nesses contextos, E aí esse movimento de se olhar, de se perceber, faz com que a gente desenvolva esse autoconhecimento e chegue mais seguros nesses processos seletivos. A entrevista é uma das etapas do processo seletivo e que geralmente é feito muitas perguntas aí sobre essa questão do autoconhecimento. E algumas perguntas, muitas vezes, vou usar o termo que é muito falado, quebra as pernas do candidato, Sim. Porque a gente vê aí uma dificuldade do autoconhecimento mesmo. De, por exemplo, perguntas, falar de algumas qualidades e alguns defeitos, O que é que leva o candidato a ter dificuldade para responder isso, Aldo? Vê só, eu costumo dizer, dá um branco, E às vezes até perguntas bem básicas, Alex, assim, que, por exemplo, todo processo seletivo tem. Fale um pouquinho sobre você. E às vezes pode parecer uma pergunta tão simples, mas ela traz tanto essa questão do autoconhecimento que muitas vezes a gente fala aquelas coisas básicas que já estão no currículo, então a gente acaba repetindo qual é o meu nome, que curso eu faço, que vaga eu estou buscando, quais experiências eu tenho e esquece de falar o que é que eu posso agregar naquela apresentação, partindo de outras informações sobre mim, além daquelas que já estão postas ali no currículo. Então, quebra as pernas da gente porque a gente está acostumado a fazer o básico, O que todos os candidatos fazem, E que muitas vezes não trazem muita informação para a gente, além do que já está posto ali no currículo. Então, a falta de autoconhecimento faz com que a gente tenha essa limitação, muitas vezes, na forma de responder a perguntas básicas. E até mesmo essas perguntas que você trouxe aí, que é muito comum aí em processo seletivo. Fale 3 defeitos e fale 3 qualidades. Muitas vezes a gente faz aquele exercíciozinho de fazer uma decorebinha, de um treino, digamos assim, antes de participar de uma seleção, e às vezes a gente decorou e aquilo não corresponde a quem a gente é de fato. E muitas vezes na entrevista eu posso falar aquilo ou esquecer o que eu tinha decorado. E por isso mesmo, essa questão do autoconhecimento ela se faz importante porque o próprio processo seletivo ele tem mudado com relação a como estão sendo perguntadas algumas questões para os candidatos. Essas perguntas, fale 3 defeitos, 3 qualidades, nem tem sido mais tão comuns. A gente tem trazido um outro tipo de pergunta, de questionamento para o processo seletivo que passa pelo conhecimento de competências, sejam elas técnicas ou profissionais. Entendi. Fala um pouco mais para a gente do que seria uma entrevista focada, com o objetivo de identificar algumas competências no candidato. Isso. É o que a gente chama hoje, que se tem feito muito, que são as entrevistas por competência. Então, o próprio nome já diz. O objetivo do selecionador é mapear em você competências que são requisitadas para aquele cargo.
Então, de cara, o que é que eu preciso fazer? Ter autoconhecimento, aquilo que a gente já falou aqui, de no meu dia a dia, na minha rotina, na escola, em trabalhos voluntários que eu faço, no meu contexto familiar, no meu contexto social, no meu contexto de trabalho, de estágio. Eu começar a me observar em relação às competências, sejam elas técnicas ou comportamentais, que são exigidas para o meu cargo e que eu faço ali no dia a dia. Então, por exemplo, as perguntas não vão vir mais nesse formato de 3 defeitos e 3 qualidades. As perguntas vão vir focando em competências que são necessárias para aquele cargo. Então, por exemplo, uma competência que é fundamental para qualquer cargo. Gestão do tempo. Né? A gente vive aí, né, com várias demandas a todo momento. A gente está fazendo uma atividade aqui, daqui a pouco surge uma outra. Vão surgindo atividades, elas vão se sobrepondo e a gente só tem um tempo, um prazo para poder entregar essas demandas todas. Então, é muito comum, por exemplo, que as perguntas, elas, por exemplo, sejam do tipo, me fala um pouco aí, como é que você teve que gerenciar um conjunto de demandas no seu trabalho, né, de tarefas que você teve que fazer ali no seu dia a dia, como é que você priorizou, qual atividade você priorizou. Então, se a gente observar, são perguntas que querem observar a gente no dia a dia. Como é que a gente faz determinada atividade? Quais os recursos, quais as estratégias que a gente utilizou? Então, se quer conhecer você no exercício da atividade. E não com perguntas que muitas vezes são muito limitadas. Fale 3 defeitos, 3 qualidades que muitas vezes podem nem representar o que o candidato é de fato, mas sim algo que ele só trouxe porque era agradável e interessante para o recrutador escutar. Então, a gente precisa desse exercício de autoconhecimento para se observar, tanto naquilo que a gente sabe fazer bem, como também naqueles pontos que ainda carecem de atenção, que a gente precisa melhorar essa competência. Então, o autoconhecimento passa por isso e o nosso sucesso no processo seletivo anda de mãos dadas com o autoconhecimento. Entendi. Essa questão do autoconhecimento é bem importante, tu trouxe, né, a questão, quando solicita para o candidato falar de si mesmo, né, a dificuldade que se tem. Mas quando pede para ele falar do outro, né, se deixar ele falar meia hora. Sim. Como é que é isso, né? Eu tenho mais propriedade para falar do outro do que de mim mesmo. Inclusive, eu estava outro dia numa instituição de ensino, né, do sistema FIEP, do Senai, e um candidato trouxe o seguinte: às vezes é muito comum em processo seletivo alguém me perguntar por que eu não lhe contrato, mas eu contrato essa outra pessoa que está concorrendo? Né? E aí, muitas vezes a gente fica naquela dificuldade: o que é que eu vou falar se eu estou concorrendo com essa pessoa e eu que quero participar dessa vaga? Então, é muito mais fácil, de fato, a gente reconhecer no outro quais são as qualidades dele, né? Apontar muitas vezes quais são os defeitos, porque a gente está numa posição de observador. E a gente não se coloca nessa posição de ser observador da gente mesmo. E aí, até sobre essa pergunta, né, esse caso que esse estudante trouxe, eu trouxe a ele, olha, às vezes é muito mais interessante que a gente destaque, mesmo que seja um concorrente nosso, da potencialidade que o outro tem, da competência que o outro tem, de como ele pode contribuir, do que exatamente colocar ele muitas vezes numa posição ali de concorrente e de rivalidade. Né? Processo seletivo, gente, você vai estar de fato concorrendo com várias pessoas, mas todas elas vão estar, digamos que, na mesma batalha. Né? Querendo demonstrar quais são as suas competências, sejam elas técnicas ou comportamentais, querendo mostrar como você lida no dia a dia com as situações. Então, eu digo assim, não olhe para o outro como um concorrente. Né? Olhe para você e o que é que você pode entregar ali, que pode fazer, mostrar o seu diferencial frente às outras pessoas. Mas todo mundo está em busca do mesmo objetivo. Né? A pergunta é, qual vai ser o teu diferencial? Né? Será que você vai ser aquele candidato que vai chegar para falar de si, né, naquela pergunta, me fale um pouquinho de você, só dizendo, meu nome é fulano, tenho tantos anos, estou estudando qual tal curso? Isso todo mundo já faz. Né? Como é que você pode responder essa pergunta de um modo que mostre de fato o teu diferencial e o que você pode agregar ali naquela empresa? Então, dicas valiosíssimas aí, Aldi, que você trouxe para a gente, né, para os candidatos aí que estão pretendendo, né, ou que em algum momento na vida vai participar de um processo seletivo, né, concorrer a alguma vaga, né, por meio de um processo seletivo. Então, desde já, Aldi, gostaria de agradecer a tua participação. Obrigada, eu que agradeço. Eu acho que a gente pode dar um recadinho a mais aí para os estudantes, né? O IEL, né, ele tem o site, né, da instituição, onde todos os estudantes podem entrar, podem acessar, se cadastrar lá e ficar acompanhando as oportunidades. Né? E eu costumo até dizer assim também, Alex, porque talvez naquele primeiro cadastro que você fez não tenha aparecido uma vaga
para você, ou tem algum requisito ali que você ainda não pode se candidatar, mas olhar também essas vagas é uma forma de se preparar para processos seletivos, porque você começa a entender também como é que o mercado está se comportando a nível de informação, né, de possíveis pretensões salariais que você queira apontar, mas também a nível de quais são os cursos que essas empresas estão exigindo para aquele cargo, quais são as atividades, e aí a gente começa a ter esse olhar também de preparação através de um cadastro e de consultas de vagas diárias. Então, não percam a oportunidade também de se cadastrar no site do IEL, ficar lá acompanhando as oportunidades e quem sabe aí conseguir um espaço no mercado de trabalho. Então se liga aí na dica, né, e desbloqueia lá a tua vaga. Isso, né? desbloqueia a sua vaga. Lá no Instagram, né, nas redes sociais aí do IEL. Okay. Então, Aldi, muito obrigado mais Obrigada uma vez. Né? E por hoje é só, pessoal. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.